Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando. E nesse estudo de hoje, eu vou trazer aqui um conteúdo, a qual eu tenho a certeza que vai agregar e muito na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conteúdo de hoje vou estar falando sobre a importância e a necessidade de nós nos aprofundarmos cada dia mais no conhecimento do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada e também através de cursos teológicos, que isso vai ampliar ainda mais o nosso conhecimento e nós vamos aí então ficarmos mais possibilitado referente à palavra de Deus e impossibilitado de sermos enganados por muitos aí que têm se levantado em nosso meio, né, que muitas vezes se intitulam, né, como profetas de Deus, se intitulam como pastores, bispos, apóstolos e por aí vai. E diante desse título, né, que eles trazem para si mesmo, para terem aproveito de si mesmo, eles começam então que distribuindo, né, falsas profecias, falsas revelações, distribuindo falsos testemunhos, falsas visões, distribuindo falsos sonhos e assim enganando muitas pessoas. Então, meus queridos, por isso que é essa importância, né, de nós aprofundarmos no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Porque além dessas pessoas distribuírem, né, essas falsas profecias, nessas falsas visões, revelações e por aí vai, que eles fazem, eles também pregam, meus queridos irmãos, falando que um verdadeiro cristão é aquele que vive de experiências espirituais com Deus, que vive de experiências sobrenaturais com Deus. E falam que um verdadeiro cristão não precisa ter tanto estudo, não é necessário, né, fazer uma teologia, não é necessário estudar tanto a palavra de Deus, mas sim Deus vai trazer que revelações sobrenaturais para eles. Mas diante, irmão, da palavra de Deus, nós sabemos que não é dessa forma, que não é dessa maneira. Essas pessoas, quando elas pregam sobre esse assunto, sobre esse conteúdo, elas ainda usam, né, irmão, uma parte do versículo bíblico, aonde fala o quê? Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então eles falam isso e alegam, meus queridos, isso aí, que nós não precisamos fazer teologia, que nós não precisamos buscar conhecimentos de Deus através da teologia, através da Bíblia, mas somente se nós orarmos, buscarmos a Deus, que Deus ele vai revelar as coisas para nós toda hora. Mas não é assim, meus queridos. Nunca foi assim. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, diante da palavra de Deus, dos apóstolos, eles não tinham revelações a toda hora, a todo momento. Deus não falava com eles assim, tete a todo momento, não, irmãos. Eles também estudavam a letra, a palavra de Deus. E por que que nos dias de hoje nós não precisamos fazer isso? Na verdade, isso, meus irmãos, é somente que uma forma que as pessoas encontraram. Para quê? Para deixar as pessoas mais vulneráveis, para que eles possam enganar essas pessoas. Eu vou ler aqui, meus queridos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, a Bíblia diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, como eu falei, eles pegam somente esse finalzinho desse versículo, falando que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora, eu pergunto para você, o que realmente a Bíblia ela diz sobre este versículo de número 6 aqui em 2 Coríntios? Vamos aqui fazer uma autoanálise, vamos aqui dar uma olhada no contexto de 2 Coríntios capítulo 3, que nós vamos entender realmente o que Deus está falando sobre esse versículo, sobre essa frase aqui dessa palavra.
No capítulo 3, irmãos, de 2 Coríntios, nós vamos ver o que? Paulo, ele escrevendo para a igreja de Coríntios, dizendo para os cristãos convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, que eles são cartas vivas. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz: começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou, porventura, necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Então, meus queridos, com isso, o apóstolo Paulo aqui, que ele estava se referindo ao fato de que pessoas inimigas do verdadeiro evangelho de Cristo e opositores do seu ministério estavam utilizando cartas de recomendação fraudulentas para atestar a própria causa. Por outro lado, Paulo aqui ele argumenta que os próprios cristãos de Coríntios, que tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho, eram cartas vivas que comprovavam a legitimidade do seu ministério. Ele estava dizendo que os cristãos genuínos são manifestos como carta de Cristo, que é lida por todos os homens. E essa carta não era escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, o coração, como nós vimos aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. E outra coisa também, meus queridos, olhando pela palavra de Deus, lá em Oséias, capítulo 4, do versículo 6, a Bíblia vai narrar da seguinte forma: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento também, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então aqui, meus queridos, nós vemos o que? Oséias profetizando aqui para o povo de Israel, falando que o povo ali estava sendo destruído, porque por falta de conhecimento, porque eles não estavam mais buscando conhecimento em Deus, eles não estavam mais buscando a Deus, porque eles estavam rejeitando o conhecimento de Deus. E aqui no versículo 6 de Oséias, nós vemos aqui que a palavra é bem clara, irmãos, que ela fala o quê? Porque rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei. Olha, meu irmão, como isso é bastante profundo. O próprio Deus falando aqui para o povo de Israel, através da vida de Oséias. Que como o povo estava rejeitando o conhecimento de Deus, que Deus também ia rejeitar a eles. Então vocês estão entendendo, irmãos, a importância e a necessidade de nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, no conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus. Aqui, meus queridos, nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 5, que a Bíblia narra da seguinte maneira: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece.
juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Amados, nós vemos aqui esses versículos, o contexto aqui do versículo 6, e a palavra é bem clara quando aqui o profeta Oséias, ele começa aqui profetizando para o povo de Israel, para que o povo de Israel viesse o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Que o povo de Israel pudesse o quê? Viver a palavra do Senhor, conhecer, ter conhecimento de Deus. Porque diante deles não estar buscando o conhecimento de Deus, por eles não estar ouvindo a palavra do Senhor, a palavra de Deus que vai que o Senhor, ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Pelo contrário, como diz aqui, só há o que? Mentira, só há matança, há roubos, há furtos e adultério, e muita violência e homicídios. E diante disso, meus queridos, como diz a palavra do Senhor, a terra se lamenta e tudo que está nela desfalece. E é o que está acontecendo. E o interessante aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus está indo em direção para o povo de Israel. Quer dizer, o povo escolhido por Deus. Então aqui, meus queridos, trazendo para o dia de hoje, na nossa vida, a palavra de Deus está vindo diretamente para nós, que servimos a Deus, que somos cristãos, que temos um certo conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que buscar conhecimento de Deus, para que nós vamos andar o que? Na verdade, andar na benignidade e com conhecimento em Deus. Senão, meus queridos, pelo contrário, nós vamos o que? Desfalecer, como diz a palavra de Deus. E interessante, irmão, de tudo isso, versículo 5, a Bíblia diz assim, ó: por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E aqui, meus queridos, essa palavra está sendo direcionada ao quê? Ao sacerdote e ao profeta. E hoje, meus queridos, nós como homens de Deus, mulheres de Deus, nós somos considerados sim o sacerdote do Senhor, somos considerados homens usados por Deus. Então, se nós não buscarmos esse conhecimento em Deus, nós vamos o que? Ser destruído, vamos desfalecer diante da palavra de Deus. E vou um pouquinho mais além ainda, meus irmãos, para passar para vocês aí a importância, né, de nós aprofundarmos aí no conhecimento de Deus, crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Então aqui, meus queridos, mais uma vez nós vemos que a palavra de Deus é bem clara, onde ela fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Sabemos nós, irmãos, que crescer na graça vem o que? Vem através das nossas orações, vem através da nossa obediência ao Senhor, da nossa fidelidade com o Senhor. Quando nós agimos dessa forma, dessa maneira, com certeza nós estamos o quê? Crescendo na graça diante de Deus. Agora, como crescer no conhecimento de Deus se nós não estudarmos a Bíblia? Como crescer no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo
se de repente nós não nos interessarmos em fazer aí uma teologia, que vimos aqui que teologia é o quê? É o estudo de Deus, é a palavra de Deus. Então não tem como, irmãos, não crescer no conhecimento. Como nós vamos crescer no conhecimento se nós não buscar isso para a nossa vida? Se nós não corremos atrás disso? Então fica aqui, meus queridos, mais uma vez bem clara, que as pessoas que pregam dessa forma errada, onde falam que nós não precisamos, né, ter tanto conhecimento assim, que nós não precisamos estudar teologia, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós vemos aqui, meus queridos, que não é nada disso. É muito diferente aqui na palavra de Deus, quando fala referente a essa frase que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A Bíblia nos ensina de uma forma totalmente diferente, não tem nada a ver em questão de nós estudarmos a Bíblia. Quando Paulo ele traz aqui esta palavra para a igreja de Corinto, irmãos, ele não está falando nesse sentido em questão de estudarmos a Bíblia, de nós fazermos teologia. É lógico, meus queridos, que nós temos que analisar bem o sistema do curso teológico ao qual nós vamos fazer, porque infelizmente tem também muitas teologias que acabam indo contra a própria palavra de Deus. E o exemplo disso é a teologia da prosperidade, que é o que a grande maioria prega hoje. Então a teologia da prosperidade, meus irmãos, ela vai totalmente contra a palavra de Deus. Ela vai totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Nós temos que buscar uma teologia quando nós vamos ver os itens que falam realmente sobre o estudo de Deus, sobre a palavra de Deus. E sem contar, meus irmãos, que quando nós fazemos isso, vai nos ajudar e muito a não sermos enganados por esses falsos profetas, por esses falsos mestres, por esses falsos professores, esses falsos pastores que têm se levantado no meio gospel, no meio evangélico. Isso é muito importante para nossas vidas. Então nós temos que ter isso em mente, temos que ter isso no nosso entendimento, que nós precisamos, que nós necessitamos crescer na graça e no conhecimento. Não podemos, meus irmãos, dar ouvidos à falácia desses falsos profetas, que eles só traz palavras, falácias, para trazer benefícios para si próprio, para enganar as pessoas. Nós temos visto aí, meus irmãos, tantas heresias sendo pregadas nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais. Quantos falsos profetas, quantos falsos mestres têm se levantado aí por meio das redes sociais, por meio do Facebook, do Instagram, para pregar heresia, para mandar falsas profecias para muitas pessoas. E muitas pessoas estão acreditando nessas falácias, muitas pessoas estão acreditando nesses hereges. Por quê, irmão? Porque não busca o verdadeiro conhecimento na palavra de Deus. Preferem cair na falácia dessas pessoas que falam que não é preciso estudar, que nós temos que somente buscar experiências espirituais, sobrenaturais com Deus. Eu não estou aqui, meus queridos, sendo contra um cristão ter experiência com Deus, não, muito pelo contrário. Isso é muito gratificante e é muito importante para o nosso crescimento espiritual quando nós temos, né, experiências com Deus, porque nós temos sim, mas não que nós precisamos e temos que viver de experiência como se Deus fosse falar com nós a hora que nós quisesse. Pelo contrário, irmãos, Deus ele só vai falar conosco a hora que Ele quiser, não a hora que nós queremos. Deus ele só vai trazer revelações, Ele só vai trazer algo sobrenatural para a nossa vida quando Ele quer, meus queridos, não quando nós queremos.
E quando ele faz isso, ele vai fazer para quê, meu irmão? Para que venha ser favorável ao povo de Deus. Não para enganar o povo, pelo contrário, para favorecer o povo. E muitas das vezes, meu irmão, para quê? Para trazer o povo ao arrependimento, para trazer o povo a se voltar novamente para Deus, como nós vimos aqui através da Bíblia. Nós vamos ver, meus queridos, um livro da palavra de Deus, aonde Deus usa o profeta, que a grande parte desse livro, ele profetiza conserto, ele profetiza contra o povo de Israel, contra as pessoas que têm se levantado ali em Jerusalém como profeta, por estarem profetizando mentiras, que é o livro do profeta Jeremias. Eu sempre faço, irmãos, uma devocional aqui em casa com a minha esposa, onde nós oramos, depois nós lemos um capítulo da Bíblia. E agora nós estamos no livro de Jeremias. E nós estamos vendo essas coisas, nós estamos vendo como é o povo de Israel. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. E nós vimos ali o profeta Jeremias profetizando contra os falsos profetas, pessoas que tinham se levantado como profeta e estavam profetizando mentiras, falando coisas que Deus não tinha falado era nada. E o profeta ali repreendendo esse povo. E não é diferente no dia de hoje. No dia de hoje, Deus ele vai levantar, meus queridos, verdadeiros cristãos para repreender esses falsos profetas, para trazer à tona, para desmascarar esses falsos profetas e mostrar que realmente Deus não está no meio deles, nessa mentira. E diante disso, irmãos, mais uma vez aqui eu volto a dizer a importância e a necessidade de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada. E sim, meus irmãos, através de muitos estudos, como a teologia, por exemplo. Então, que esse estudo realmente venha agregar muito aí no seu conhecimento, muito aí na tua vida, irmãos. Que você possa estar ciente desse tema, que você possa estar ciente, meus irmãos, através de tudo que foi falado aqui nesse estudo, e assim buscar mais e mais conhecimento para a tua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.